Olá, muito boa noite. Eu sou a Laís Peçanha e vou te trazer os principais destaques do dia. O Tati Notícias está no ar. Ruas e casas ficam alagadas após temporal em São José dos Campos. Alta no índice que mede a incidência de focos do mosquito da dengue acende alerta em Taubaté. Reportagem mostra a ausência de pessoas negras em cargos de primeiro escalão no Vale do Paraíba. E ainda, como vai funcionar o expediente nos horários dos Jogos do Brasil no Mundial? O Tati Notícias começa agora. Neste final de semana foi comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino, uma data simbólica, já que, segundo o Sebrae, 30 milhões de mulheres são donas do próprio negócio no Brasil. Por isso, nós preparamos uma série de reportagens especiais que você vai ver ao longo da semana. Hoje a gente começa com a história de superação da Suzana, uma esteticista aqui de São José. Poder gerenciar a própria rotina foi um dos fatores que fizeram Suzana a repensar os projetos pessoais. Ela trabalhou por um ano em uma clínica de estética pelo regime CLT. Isso sem contar o tempo que ela passava fora de casa. Eu trabalhava um pouquinho longe da minha casa, então era 1h30 de ônibus para ir e 1h30 de ônibus para voltar. Aí eu saía de casa às 8 da manhã e chegava em casa às 9h30 da noite. Com apenas 23 anos, Suzana abriu a própria clínica de procedimentos estéticos. Mas antes, passou por momentos difíceis. Um deles, recentemente, durante a pandemia. A clínica acabou fechando por um tempo onde eu trabalhava. E aí eu tinha que fazer por fora algumas coisas, né, para ver se andava também. Meu marido estava desempregado e aí a gente precisou dar um jeito, né? Tava fechado as clínicas e aí a gente decidiu fazer os donuts para vender, saindo totalmente do nosso nicho, mas a gente foi fazendo em casa mesmo, não tinha gasto com aluguel, essas coisas. E aí a gente foi conseguindo ter uma renda, mas também foi complicada essa parte de negociar, né? Mas foi ali que eu tive um gostinho assim do empreendedorismo, que dava para fazer os horários, dava para você arrumar sua agenda, e foi bem legal. A venda dos doces era feita pela internet, com aquele apoio de parentes. Era o início de um novo capítulo profissional na vida de Suzana. O Brasil é hoje o 7º país com maior número de mulheres empreendedoras, segundo um estudo feito pelo Sebrae e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. São 30 milhões de líderes femininas que abriram mão do emprego com carteira assinada para gerenciar o próprio negócio. No ramo de atuação de Suzana, hoje já existem vários cursos. O pontapé inicial foi se profissionalizar. A gente precisa bastante desse embasamento, tanto teórico, né, não só da prática. A gente trabalha com vida, né, são corpos e tem muitas questões de alergia também, e tem que saber, tem que ter esse embasamento. Então, fui atrás da faculdade, fazer vários cursos. A sensação de ter alcançado o objetivo é uma realidade, que divide espaço com as inseguranças, natural em qualquer projeto, seja ele pessoal ou profissional. Você não sabe como vai ser o final do mês, como que você vai chegar no final do mês, se as suas contas vão estar pagas ou não, né? Se for o que você gosta, tem que colocar seu coração, porque eu acho que se você for só por dinheiro também, não dá certo. Você tem que fazer o que você gosta, que aí você vai se dedicar. E olha, pais de jovens com transtorno do espectro autista têm agora uma esperança. O censo deste ano incluiu um questionário sobre o autismo para compreender as demandas de quem vive essa realidade. Enquanto isso, familiares de crianças com transtorno do espectro autista precisam se virar como podem para driblar as dificuldades. As dificuldades começaram já no diagnóstico do filho da Andressa. Foram anos até ela ter certeza que ele tinha autismo. Há mais de um ano, ela busca terapia ocupacional para o filho em Aparecida. Eu pago a neurologista, pago os remédios, tenho os remédios todos dele, mas não tem a terapia, não tem psicólogo para ele. Então, ele é agressivo demais, não pode contrariar ele, mas é frustrante, é frustração que ele precisava de uma terapia para ajudar ele, né, entender o que ele está passando. E eu, como mãe também, eu preciso de ajuda, eu não tenho ajuda. O filho da Fernanda também está na mesma situação. Ele tem autismo em um grau mais severo que piorou na pandemia.
O Heitor, ele entrou em tanta crise, ele saía, ele queria quebrar o portão, ele queria se batia o tempo todo. A questão do desfraude, de fazer xixi, cocô na roupa, tudo ele regrediu. Ele estava uma criança que estava assim. A pandemia veio, ele foi lá para baixo. O Heitor até faz terapia, mas menos sessões do que ele deveria. Eu estou tentando fazer algumas coisas por convênio, uma coisa particular. Pela prefeitura eu não consegui nada. A gente sabe que a terapia é a única coisa que funciona para o autismo. Precisa de 40 horas, que é o ideal de terapia. E eu não consigo. Acho que nenhum pai consegue pagar ou então fazer 40 horas. Então, a gente precisa do poder público. De mãos atadas, esses pais decidiram se unir e criaram um grupo chamado Anjo Azul. Hoje são 24 famílias aqui de Aparecida que lutam por um direito básico dos seus filhos, o acesso à saúde. O Grupo Anjo Azul veio para somar, para ajudar tantas mães que estão em sofrimento como eu. E eu queria deixar bem claro, autismo não é moda. Ninguém está querendo se prevalecer de autismo, só quem vive o autismo sabe o que é. O Leandro, também pai de uma criança autista, chegou a entrar na justiça com um pedido para que o filho tivesse acompanhamento de fono, psicólogo e terapia ocupacional na cidade. Eu perdi em primeira instância, recorri e fiz uma denúncia no Ministério Público. Para o Ministério Público investigar, saber se realmente o município não tem as verbas que eles falam que não tem, ou se chega e eles não usam. A gente fica sentindo que a gente está pedindo as coisas e a gente não está pedindo nada, a gente está exigindo nossos direitos. A gente não quer esmola, a gente quer o direito dos nossos filhos. A luta é diária e, apesar de cansativa, esses pais não desistem. Afinal, o que eles querem é que seus filhos sejam independentes e cresçam com saúde e respeito da sociedade. A gente não está buscando indenização de nada, a gente não está buscando nada, a gente só quer que nosso filho tenha um tratamento para ele seguir a vida dele, só isso. E olha, a Prefeitura de Aparecida informou em nota que alguns profissionais foram designados para atendimento na PAI Aparecida. A administração municipal ressaltou que o profissional de terapia ocupacional está em falta no mercado e que faltam ainda políticas públicas voltadas a esse tipo de tratamento, não só no município, mas também em âmbito nacional. A Prefeitura de Aparecida se solidariza com as manifestações e continuará empregando esforços para a construção de uma política municipal de saúde que promova o bem-estar de toda a população. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que Taubaté está em alerta para o aumento dos focos do mosquito da dengue. Taubaté divulgou uma nova análise de densidade larvária, que é o índice que mede a incidência de focos do mosquito da dengue. Essa foi a última medição do ano. O número ficou em 1,3 e acendeu um sinal de alerta no município. Até o dia 11 de novembro, a cidade registrou 1.531 casos da doença e 2 mortes. A média da última ADL do ano ficou em 1,3. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice considerado aceitável é de 1. A partir de 1,5 existe risco de epidemia. O número de 1,3, muito parecido com a ADL do mesmo período do ano passado, de 1,2, acende o sinal de alerta, né? Estamos fazendo as ações, estamos trabalhando firme, mas o sinal de alerta está aceso. 10 regiões da cidade foram vistoriadas e a mais preocupante está na Independência, onde a ADL ficou em 2,07. Felizmente, algumas regiões, como você bem citou, elas acabam puxando a nossa ADL para cima, né? Então são determinados bairros que às vezes têm algum tipo de característica ou muitos imóveis fechados ou eventualmente bairros, por exemplo, que estão em ampliação, não é o caso da Independência, que já é um bairro consolidado, mas bairros com uma atividade comercial mais intensa, muitas vezes você tem a dificuldade de estabelecer num ponto comercial, aberto ou fechado, quem vai ser responsável por olhar. Então você acaba tendo aí essa característica como um fator de elevação da ADL. Os recipientes em que mais foram encontradas larvas foram vasos e pratinhos de plantas, baldes e regadores, pneus ralos externos e entulhos de construção. A Secretaria de Saúde de Taubaté pede o apoio da população no combate à dengue. São 2 papéis fundamentais da nossa população. Primeiro, permitir o acesso do agente ao interior da sua casa e ouvir as orientações. Segundo, colocar em prática. Quem tem que fazer o trabalho do dia a dia é o morador. Quem tem que cuidar do imóvel para evitar que ele vire ali um grande foco de Aedes aegypti é o morador. Então é isso que a gente pede.
mudança de atitude, incorporar o cuidado com a Aedes na rotina do dia a dia. Ontem choveu forte aqui em São José dos Campos. O bairro Cidade Morumbi, que fica na região sul da cidade, sofreu com alagamentos. As inundações invadiram várias casas e muitos moradores ficaram assustados. Hoje, a nossa equipe conversou com o secretário de Gestão Habitacional e Obras da cidade e ele explicou como está o andamento da obra de galeria pluvial, que serve para facilitar o escoamento da água. Para melhorar o escoamento da água enquanto a obra não é concluída, a Prefeitura instalou uma segunda bomba. Apesar desse reforço, é só chover que a água volta a subir. O espaço só permite essas duas bombas e elas funcionam toda vez que começa a chover, ela tem um nível, a água atinge esse nível, elas começam a expulsar a água do local. O que elas conseguem tirar de águas é muito menos do que o chove. Tanto é que quando para de chover, o alagamento se esgota. Mas a gente não consegue colocar mais bombas no local. A obra segue em andamento e a previsão é que o problema seja solucionado até o dia 20 de dezembro. A gente está na fase de terminar, já terminamos o estaqueamento da onde vão descer as aduelas. Estamos fazendo uma lajezinha de concreto para segurar esses estaqueamentos e se tudo der certo, ainda essa semana a gente já começa a escavar o buraco para descer as aduelas. Quando a gente termina de colocar todas as aduelas e faz a ligação dos dois trechos, tanto a jusante como a montante, para que a água passe de uma vez e não alague mais. Vamos falar então da previsão do tempo para amanhã? O calor continua nesta terça-feira, mas já separa o guarda-chuva, viu? Porque vem água por aí em toda a região. Em São José dos Campos, o dia já começa com o sol encoberto pelas nuvens. À tarde e à noite deve chover. A mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. Em Taubaté, a chuva deve chegar logo pela manhã e se estender à tarde e à noite. Os termômetros marcam 17 e 32 graus. No litoral e Ubatuba, o calor continua, mas pode chover a qualquer momento. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Na Serra, as temperaturas ficam mais amenas. As pancadas de chuva chegam também a qualquer momento. Em Campos do Jordão, mínima de 13 e máxima de 24 graus. E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco você confere como fica o horário de trabalho durante os Jogos da Copa. Os Jogos da Copa estão aí e o horário das transmissões cai bem no período de expediente. A grande questão entre os brasileiros apaixonados por futebol é: posso folgar em dia de jogo? A gente confere juntos essa resposta na reportagem de Rafael Olímpio. Peraí, uma TV chegando em pleno expediente de trabalho? Calma, isso daí tem uma explicação, viu? Essa empresa em São José dos Campos decidiu reunir os funcionários para torcerem juntos para a seleção brasileira. Vamos pausar nosso período de trabalho durante os jogos e é um ambiente descontraído para os nossos colegas de trabalho. Isso nos motiva ainda mais, né? A ficar mais na empresa, porque vai ter um período de jogos. A gente montou aqui um ambiente com alguns sofazinhos, uma TV que a gente não tinha aqui, a gente trouxe uma TV para cá. E a gente vai ter salgadinho, refrigerante, suco, né, comes e bebes aí para o pessoal poder acompanhar a seleção aí. No local funciona uma cozinha compartilhada, só que durante os jogos será nessas poltronas que o expediente vai continuar. Até o Matheus, que nem liga tanto assim para futebol, vai marcar presença. Não sou muito fã de futebol, mas quando é Copa, torcer pelo nosso país, né? Então a gente entra na onda também. Para a direção da empresa, o momento pede uma comemoração a rigor. Afinal de contas, a Copa nunca foi tão aguardada pelos brasileiros. Mas olha, mesmo o Brasil sendo considerado um país apaixonado pelo futebol, o empregador não é obrigado a conceder folga ou dispensar o funcionário no horário dos jogos da seleção brasileira durante a competição mundial. Por isso, para quem planejava aquela comemoração mais próxima entre amigos e familiares, vai depender agora de uma negociação um tanto amigável entre as partes.
De acordo com a legislação trabalhista, as folgas também não estão previstas para os horários e dias das partidas, como explica essa advogada. A empresa não é obrigada a estar liberando os funcionários para assistirem os jogos da Copa e também não há nenhuma obrigação em estar disponibilizando ali algum equipamento para estarem assistindo ali durante o expediente. É bastante comum haver esse acordo entre o funcionário e a empresa. Mas se o patrão conceder o benefício e liberar para que os colaboradores assistam ao menos as partidas da seleção verde e amarelo, uma compensação de horas não está descartada. O recomendado é que a empresa busque o sindicato da categoria do empregado para estar formalizando um acordo e estabelecendo ali o que será feito durante esses jogos da Copa. Se haverá essa compensação de horário ao liberarem ali um tempo antes dos jogos, ou então se dentro do próprio expediente o funcionário terá um intervalo que não será computado como jornada de trabalho. Então, o acordo feito no sindicato acaba ali blindando, né, garantindo para ambas as partes que fique tudo certo, que não haja nenhuma confusão depois. E ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra, data que exige de todos um exercício de reflexão sobre a luta contra o racismo e a desigualdade social. Em São José dos Campos, por exemplo, nenhum negro ocupa cargos em secretarias ou autarquias. Veja a reportagem de Pedro Coralha e Paulo Rios. Consciência é o termo que significa conhecimento, percepção, honestidade, o que revela a noção da pessoa a diversos estímulos. Algo que muitas pessoas ainda não têm. Fernanda é mãe, negra, moradora de São José dos Campos e recentemente sua filha, de apenas 12 anos, sofreu com racismo. Foi na aula de educação física, um menino chamou a minha filha de macaca, fui na escola de manhã, conversei com a mediadora, a escola acolheu o meu caso. A diretora falou assim, você precisa falar. 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, uma data que serve de conscientização do povo preto. Claudinei é diretor da Afronorte, uma organização que trabalha a valorização do negro na sociedade. E segundo uma pesquisa realizada em cidades do Vale do Paraíba, o preto é pouco representado em cargos de primeiro escalão. De todas as 39 cidades do Vale, especificamente as 11, nós temos apenas 3 pessoas pretas em cargos de primeiro escalão nos poderes executivo. E isso aí é muito pouco para um contingente de aproximadamente 52% da população preta e pardos nesse território do Vale do Paraíba. A representatividade ela é importante, mas ela não pode ficar meramente dentro de um perfil publicitário. Com a falta de representantes pretos no Vale do Paraíba, ações políticas são necessárias para toda a população. Há cerca de um ano, foi criado em São José dos Campos o Centro de Referência Afro-Brasileira. E de lá para cá, muita coisa já aconteceu, com o objetivo de normalizar e tornar a história e cultura do negro presente na sociedade. Nesse primeiro ano, a gente investiu bastante em capacitações de funcionários. Nós levamos para algumas regiões da cidade, através dos serviços públicos ali existentes, muita atividade de cultura afro-brasileira. Claudinei traz um dado expressivo sobre o número de crimes na região, um alerta sobre a quantidade de registros de racismo no Vale. Dos 14 crimes de racismo que viralizaram no estado de São Paulo, 10 crimes aconteceram no Vale do Paraíba. E isso aí está conectado com a falta de inclusão e de políticas públicas preventivas. Uma luta pela igualdade, respeito, empatia e humanidade. Uma busca diária. O Dia da Consciência Negra ele é muito importante, mas, na verdade, a luta pela igualdade racial e pelo enfrentamento ao preconceito e a todas as discriminações raciais, ela precisa ser no dia a dia. O ideal, por qual muitos lutam, para que não surjam mais casos como a de Fernanda. Racismo é crime inafiançável, de 3 a 5 anos de reclusão, e as pessoas continuam batendo na mesma tecla e cometendo o mesmo erro. Mas isso precisa acabar nessa sociedade. Tem que aprender a amar o ser humano, a amar o próximo como ele é, não o que ele é. É como ele é na essência.
Exatamente isso, né? Vamos olhar o coração das pessoas. E olha, assim a gente chega ao fim de mais um Tati Notícias. Agora você fica com o SBT Brasil. Obrigada pela companhia e uma ótima semana. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.